A paz de Cristo, meus irmãos. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 9, diz assim: Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso neles pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Aqui no capítulo 18, irmãos, Absalão, ele fugindo com o seu mulo, acabou ficando preso entre os galhos de uma árvore e o mulo passou direto e ele ficou ali preso. E Joabe, sabendo disso, no versículo de número 15, diz assim: no 14. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Aí cercaram ali os moços e o mataram. Aí Davi chora amargamente a morte do filho dele, ainda que seja um inimigo, mas era filho. E quem não perdoa os filhos? E Davi chora, só que Davi chora por um período muito grande. No capítulo 19, disseram a Joabe: eis que o rei ainda chorando e lastima-se por Absalão. Ou seja, a vitória naquele dia se tornou em luto para todo o povo, porque o rei ficou triste. Uma vitória a qual trouxe de volta o rei, e todo Israel estava debaixo de Davi novamente, se transformou em luto, porque o rei não ficou alegre com isso. E no versículo 11, Davi volta para Jerusalém. Diz assim: então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdote: falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Davi pede para que eles vão falar com os anciãos para preparar a volta do rei, porque Absalão, que tinha usurpado o trono, já não era mais vivo, então Davi tinha que voltar para o seu reinado. Então os anciãos pedem para que Davi volte. No versículo 15 diz: então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Com todos os méritos reais. Aí, meu irmão, no meio do caminho, ele encontra Simei, aquele que ficou falando mal dele, escarnecendo dele. Agora ele encontrou com Simei. Na volta dele, ele encontra com Simei. E aí? E o que acontece? Davi não faz nada com ele. Ele pensou que iria morrer, porque agora o rei voltou. Já que eu pensei que ele iria sair, não iria voltar mais, mas ele voltou. E agora? O que ele vai fazer comigo? E Davi falou que não ia fazer nada. No versículo de número 19 diz assim: e disse-lhe: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração. Nós temos que ter o coração perdoador. Infelizmente, ele ali, num desatino, ele falou algo que não deveria, porém se arrependeu porque viu que o rei voltou e sabia que ele poderia morrer. Mefibosete também. Mefibosete, ele não foi com o rei por conta dele. É porque o seu servo Ziba, ele enganou Mefibosete. E Mefibosete, ele fala aqui no versículo 26, ele diz assim: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o seu servo é coxo. E Ziba fez o contrário. Acabou ficando até com as terras de Mefibosete.
E o interessante nessa história, irmãos, é que o rei ele foi deposto. Ele saiu por conta do filho dele. O filho dele assumiu o trono e ele foi deposto. Só que as pessoas, após a volta dele, muitos pensaram que ele não iria voltar. É assim que acontece na minha e na sua vida. Às vezes passam por situações difíceis que as pessoas acham, tá no buraco, é só jogar uma pedra e enterrar. Não é assim não, irmãos. Aí ele volta por cima. Ele volta e todo olho vê que Davi voltou por cima. E aí, meu irmão, o que acontece? O coração perdoador. É isso que nós devemos ter. Ainda que o Senhor nos exalte, ainda que o Senhor nos coloque de volta no nosso lugar, nós temos que ter o coração perdoador para perdoar aqueles que fizeram mal para nós. E continuando aqui no no capítulo de número 20, aí Seba, não temos parte com Davi, vamos embora, vamos montar um exército e vamos tirar ele do trono. Olha só, tirar Davi do trono. Aí no capítulo todo 20, ele tentando tirar Davi do trono, só que aí Joabe pega os soldados e vai atrás dele. Aí cerca uma cidade e uma mulher muito sábia, ela fala, olha só, você vai destruir a cidade toda? Aí Joabe, longe de mim, eu só quero só um homem, Seba, filho de Bicre, e ela foi e falou, pode deixar, deixa comigo. Joabe falou, a coisa não é assim, no versículo 21. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi.